todas, bem-vinda à reunião de irmãs, mais uma vez. Vamos todas agora descansar, vamos desfrutar do Senhor. Eu vou pedir à irmã Erlane para orar por nós, pela reunião, tá, Erlane? Para que o Senhor supra cada uma de nós essa noite. Oh, Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Senhor, fala conosco qual é a Tua vontade. Oh, Senhor Jesus, Senhor, que nós possamos tocar no Espírito, tocar na vida. Oh, Senhor Jesus, seja com cada irmã. Senhor, fala, Senhor, a necessidade de cada uma, que cada uma precisa ouvir. Senhor Jesus, Senhor, guarda o coração das irmãs, guarda também sua mente. Oh, Senhor Jesus, queremos nos esvaziar para nos encher da Tua pessoa. Senhor, abençoa essa reunião. Obrigado por cada irmã que está aqui. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Amém. A Bíblia nos traz relatos breves, mas bastante esclarecedores sobre Axa. Ela era filha de Caleb e a sua história ocorreu durante as conquistas da Boa Terra, a terra de Canaã. Ofereceu uma recompensa a quem conquistasse a Debir. E sabe qual era a recompensa? Da sua filha Axa por esposa. E nesse momento é que Otniel se apresentou e aceitou aquele desafio. Ele derrotou seus inimigos e tomou aquela cidade. E o resultado foi que recebeu Axa por esposa e uma porção de terra como presente de Caleb. E para entendermos melhor a história, nós vamos conhecer as características dessa jovem mulher. O nome Axa significa adornada ou rompendo os véus. Quando nós fazemos uma aplicação desses significados à sua história de vida, nós entendemos o porquê do pedido feito ao seu pai. A terra que eles haviam recebido originalmente foi um território chamado o Negueb de Caleb. O Negueb era uma terra seca, isso mesmo, um deserto. Qualquer mulher rejeitaria essa terra, mas sabe o que Axa pensou? Talvez pedir a seu pai outro campo, mas não, ela não pediu outro campo, ela aceitou aquele mesmo. E agora ela só pensava em como adornar essa terra. E assim nós vemos aqui o primeiro significado do seu nome, adornada. E o que ela pediu ao pai é que ele lhe desse aquilo que poderia transformar aquele deserto em um lugar frutífero. E ela deve ter pensado, eu vou enfeitar esse campo e ele vai se tornar muito melhor do que qualquer terra boa. E às vezes, assim como Axa, nós temos excelentes ideias. Mas quando a gente vai colocar em prática, nós temos que lutar e aí a gente pensa, quem é que vai me ajudar? Como é que eu vou adornar esse deserto? Daí entra outro significado do nome Axa, rompendo o véu. Um véu é uma barreira a ser transposta e na maioria das vezes nós precisamos de ajuda para isso. Então o que a gente pode fazer? E ela então foi até o seu pai e pediu. O seu marido não quis resolver isso, então Axa foi e tratou diretamente com o seu pai. Que maravilha, não? Ela tinha um pai que a ajudou na hora da sua necessidade. Ela pediu e recebeu aquilo que faltava para tornar toda a aridez e toda a dureza daquele deserto em terra fértil e agradável. Glória a Deus, ela pediu as fontes, as torrentes de água e recebeu. Vemos em Axa essas duas características, intrepidez e perseverança. E diante de uma terra seca, ela via além, isso é, além do véu. E agora ela precisaria de perseverança para tornar essa terra seca em uma terra frutífera. E para Axa ter essa atitude de ir até o seu pai e pedir as torrentes de água, ela precisou crer que ele poderia lhe dar. Essa é uma outra maneira de romper o véu, ter fé e ir além desse véu. Como e de onde veio essa fé de Axa? Veio de ouvir os feitos de Deus ao seu povo. A Bíblia nos diz que o povo, principalmente os mais novos, precisavam ouvir todos os feitos que Deus havia feito em seu favor no deserto. Ela tinha aprendido que o seu povo teve tudo o que precisava, água fluindo da rocha e agora na boa terra, apesar de enfrentar dificuldades, eles tinham leite e mel. Assim como Axa, nós temos um pai que nos desafia. Em Mateus 7, versículo 7 e 8, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. E em Gálatas 4, 6 e 7, nos declara:
E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Axa tinha herança naquela terra e não desperdiçou. Muito pelo contrário, ela pediu que seu pai lhe desse fontes que jorrassem sobre a sua terra, tirando a sua sequidão. E assim também nós temos o espírito do filho, e por sermos filhos temos direito à nossa herança. Nós vemos na história dessa jovem um tipo dessa realidade. Na verdade, as bênçãos que ela ganhou foram celestiais e terrenas. Nós também, ao crermos no Senhor Jesus, flui de nós rios de água viva que irão alcançar todas as pessoas sedentas e insatisfeitas para satisfazer toda a sequidão delas. E o que mais impressiona em Axa é a sua intrepidez e a sua perseverança, porque mesmo sendo tão nova, ela apresentou tudo isso. E vivendo um momento de guerras e conquistas, em uma terra que manava leite e mel com frutos excelentes, mas que também era uma terra de gigantes e de desertos. Diante das adversidades, ela buscou a solução e pediu a ajuda do seu pai, e por crer, ela recebeu as fontes de água que resolveram todos os problemas de aridez da terra que ela havia herdado. Ó Senhor Jesus, obrigada por teu sacrifício por nós, nos tornando filhas do Deus Altíssimo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Obrigada por todas as bênçãos dos céus e as bênçãos da terra. Tudo vem das tuas mãos para nós, porque em todas as situações podemos contar com a tua presença. Agradecemos porque temos acesso a ti através do teu precioso sangue. Nós podemos nos achegar ao teu trono da graça e achar socorro em todo o tempo. Senhor, diante das adversidades, dá-nos o espírito de intrepidez e perseverança, o mesmo que houve em Caleb e em Axa, para nos apossarmos de nossa herança e sermos fiéis a ti. Amém. É uma história que todas ouviram, né? Que história linda. E o melhor é saber que aconteceu mesmo, né? Não é um conto de fadas, não é um conto. Uma mulher foi prometida como prêmio de uma vitória. Ela fez parte de uma conquista de terras. Depois ela recebeu do seu pai uma terra seca, um deserto. Mas ela não rejeitou, ela não murmurou. Ela fez por onde adornar essa terra. Tornar a terra frutífera. Por fé, ela viu além dos véus e adornou a terra seca que recebeu do seu pai. Essa história pode se parecer com a nossa história de vida. O que nós temos feito para adornar a terra que o nosso pai nos deu? O que temos feito com a nossa vida? E os nossos talentos que recebemos do nosso pai? Os irmãos têm falado que em muito breve prestaremos conta com o nosso Senhor sobre o que fizemos com os talentos que Ele nos deu. Precisamos ver além do véu. Se os nossos véus estivessem sobre nossos olhos, seria mais fácil, tão fácil tirar, né? Mas a Bíblia fala, em 2 Coríntios 3, que o véu está sobre o nosso coração, que só em Cristo que é tirado. Precisamos crer, como Axa, que o nosso Pai pode resolver o problema da nossa sequidão, que pode fazer da nossa terra, da nossa vida, uma fonte rica a jorrar, que possamos ver além dos véus e pedir ao Senhor fontes de águas vivas para nos transformar em terra frutífera. Então adornaremos a nossa terra e daremos muitas flores, frutos para o Senhor. Nós precisamos ir ao Pai e pedir que Ele remova os véus, todas as barreiras que estão em nosso coração, que nos impedem de ver como transformar a terra que Ele nos deu em terra frutífera. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ele tem nos dado um pouco para multiplicarmos, adornarmos. Não fiquemos querendo o que Ele não nos deu.
Áquisa, ela não quis outra terra, né? Ela foi fiel ao que recebeu do pai e ela transformou, adornou o pouco que recebeu do seu pai. Precisamos voltar o nosso coração ao Senhor. Isso é o mesmo que viver no Espírito. Durante o dia, para algumas vezes e checa onde está o teu coração. Se não tiver voltado ao Senhor, volta ao Senhor. O véu vai cair. Você estará na presença do Espírito. Você irá experimentar todo o poder que o Espírito tem, todos os elementos que Cristo passou. Oh, louvado seja o Senhor. Eu quero encorajar todas a terem uma prática de voltar diariamente o coração ao Senhor. Especialmente nesses dias agora, que Ele possa nos iluminar, né? Que todas nós possamos contemplar e refletir o Senhor para sermos transformadas de glória em glória, até que sejamos inseridos em Deus. Beber das águas do Espírito, que são rios de água viva, para crescermos, para a gente batalhar com o Senhor como um exército de filhos maduros. Oh, e por fim reinarmos com o Senhor. A Paloma perguntou que salmo era esse do final, né? O Salmo 126, é lindo. O versículo 4 fala: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguev. Amém, irmãs. Que todas possam agora compartilhar suas experiências de terra frutífera, de terra seca, né? O que a gente tem feito para transformar essa nossa terra, do nosso coração. Amém. Vou desligar. Quem quiser levantar a mãozinha, levanta a mãozinha para compartilhar. Irmãs amadas, eu vejo aí a importância do deserto, não é? Para a vida de Áquisa. E a gente leva isso para, é claro, tá? Para a vida que a palavra tem ensinamento. Tudo na palavra foi escrito para o nosso ensinamento. A gente sabe disso. Então, o deserto sem água levou, não é? Pela fé, Áquisa aí a presença do pai pedir. Ela não rejeitou, ela podia ter, olha, troca, faz uma troca, me dá as fontes de água e dá isso para outro. Não, ela ficou com o deserto. Através, não é, dessa fé que a gente vê na Áquisa falando com o pai, ela teve intrepidez mesmo. Ela adentrou, tirou o véu, adentrou a presença do pai e falou com o pai com toda a intimidade: pai, deixa-me terra seca, dá-me fontes de água. E começou, depois que eu ouvi aquele louvor também, não é, a questão de ver algo seco, que não tem nada, a gente olha, mas pela fé a gente vê o invisível. Eu penso assim, ela foi a presença do pai na certeza de que ela ganharia as fontes de água para preparar esse deserto. Quer dizer, ganharia o suprimento. Então nós, não é, o deserto que nós passamos pela vida, o vale da sombra da morte, todas essas situações que nós, a princípio, nós queremos, não é, descartar, nós queremos rejeitar aquilo, nós temos de estar numa posição de intimidade, numa posição, não é, de conhecer o coração de Deus, para a gente tocar no sentimento de Deus naquela situação que Ele está permitindo para nós passarmos, que é o deserto, é o vale da sombra da morte. Isso é Deus trabalhar. Eu vejo aí a imagem, não é, do pastor, o pastor conduzindo o rebanho dele mesmo pela vereda da justiça para amadurecer, para passar por aquele vale, chegar onde Deus quer que a gente chegue. O que realmente eu tenho feito? A gente tem que fazer exatamente isso. E a presença do Pai, com o nosso coração rasgado, sem véu, e olhar. Aí nós vamos receber o gozo do Senhor. Sábado, o irmão Esdras, ele falou, né, de Salmos, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Mas é importantíssimo a gente passar por vale, por deserto,
Tudo isso, Senhor, Ele tem uma oportunidade para nós, de nós amadurecermos. Que se aproveitou a oportunidade, ela aproveitou a oportunidade de amadurecer. E ela amadureceu no deserto. O deserto, o vale, né? O irmão Esdras, ele foi bem claro, os sofrimentos, as situações é para a gente amadurecer, é para a gente crescer, é para a gente subir de nível, é para a gente ter mais intimidade com o Senhor, a gente estar mais íntimo do Senhor. O irmão Pedro domingo falou de uma maneira muito clara que a volta do Senhor está muito próxima, muito próxima. E a gente não tem mais tempo para perder em perder as oportunidades de crescer. A Axia, ela não olhou a dificuldade, ela não olhou o deserto como uma dificuldade, mas como uma oportunidade. E a intimidade dela com o pai é uma coisa incrível, assim, né? Essa intimidade hoje, assim, é que a gente precisa ter com o nosso pastor. Essa intimidade de chegar para o Senhor, Senhor, me dá aí essas torrentes, papai, me dá essas torrentes, porque o Senhor, Ele quer que a gente gere frutos. Precisa do vale, precisa do deserto, para aquelas flores lindas que apareceram ali no vídeo, os frutos, né, lindos, gostosos, apareçam.